paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos na lição de número 5, e a lição de número 5 tem como título A Maravilhosa Graça. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 12, mas só lembrando do nosso combinado, de ler toda a carta aos Romanos. Mas nessa aula é Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 12. Queridos, não deixe de assistir as minhas dicas da semana. São dicas que eu estou dando para professores e professoras para melhorar o seu desempenho na sala de aula, para melhorar a sua didática, para atrair a confiança dos alunos. Enfim, são dicas simples, mas objetivas, que eu tenho certeza que está abençoando muitas e muitos professores e professoras, tá? Se você ainda não assistiu, entre no meu canal, procura dica 1, dica 2, dica 3, dica 4. Eu já postei 6 dicas, né? Assiste, são muito rápidos, por volta de 1 minuto e meio no máximo, eu acho, tá? Não passa de 2 minutos, mas são dicas que vai nos auxiliar, tá? Vai nos auxiliar no nosso processo, no nosso progresso ministerial, na área docente. Eu tenho a mais absoluta certeza que essa dica vai ser muito útil para o seu ministério. Então hoje, lição de número 5, a maravilhosa graça. E nessa lição, o foco, no meu entendimento, é a palavra santificação. Santificação é a palavra-chave do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Embora a palavra santificação apareça somente no final desse capítulo, no final do capítulo 6, vai aparecer no verso 22, tá? Mas a temática da santificação, ela permeia todo este capítulo, tá? Porque ela vai falar sobre a ideia do progresso, tá? Do progresso. Se nós lermos o verso 1 do capítulo 6, ele começa com uma pergunta. E a pergunta tem, dentro dessa oração, existe o verbo permanecer. E esse verbo permanecer está no gerúndio, ou seja, está numa ação contínua do ser, tá? Nós podemos interpretar assim também. Então, aquilo que é permanente, aquilo que sempre tem que estar permanecendo, esse é o processo da santificação. Porque no estudo soteriológico nós aprendemos já que a única doutrina que acontece em algo progressivo é a santificação. Porque tanto a regeneração como a adoção, a justificação, ela acontece simultaneamente. Bem verdade é que a santificação também acontece simultaneamente, que nós vamos ver também nessa aula, mas ela é um progresso. Ela precisa estar sendo evoluída na vida daqueles que a praticam. Então a santificação é a palavra-chave deste capítulo. Nós vimos no capítulo 3 e 4 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo enfatiza que no capítulo 3 e no capítulo 4 ele enfatizou o aspecto teórico e histórico da justificação. No capítulo 5, Paulo mostrou os benefícios da justificação. E no capítulo 6, Paulo, até o capítulo 8, Paulo ele vai nos mostrar como manter essa justificação. Vamos pensar assim, como que eu mantenho isso que foi me agraciado através da santificação? Então por isso que o capítulo 6 aos Romanos, a tese, a palavra-chave é santificação, tá? Tópico de número 1, os inimigos da graça. Ponto 1, antinomismo. O que significa antinomismo, né? Os professores têm um auxílio muito interessante nas vossas revistas, que esse termo significa contra a lei, anti,
contrário, tá? Nomos, contrário à lei. Então, o que significa antinomismo? Contrário à lei. Ou seja, dentro desse conceito, nós vamos aplicar para o nosso, baseado no sistema religioso, que significa viver sem regras, viver sem leis, viver sem paradigmas, viver sem parâmetros. Tá? Como se a lei não tivesse nenhum benefício para nós, ou se ela não fosse importante para o nosso viver. Tá? Paulo, nesse ponto, ele irá combater o mal entendido sobre o que é graça. E antes de nós aprofundarmos aqui, eu gostaria que você definisse para a classe de vocês o que é graça. Tá? Primeiro ponto que eu quero que vocês mostrem é o seguinte: graça não é algo específico do Novo Testamento. Eu vou repetir, graça não é algo específico do Novo Testamento. Graça sempre teve, graça sempre existiu. E a pergunta que me faz é o seguinte: Fábio, existe a palavra graça no Antigo Testamento? É claro que existe, e em uma grande proporção, tá? Mas por razões que não nos convém falarmos nessa aula, os nossos tradutores, eles omitiram a palavra graça, e quando aparecia a palavra recede no Antigo Testamento para a graça, eles colocavam como misericórdia, como bondade, termos associativos, mas a maioria deles excluía a palavra graça. Tá? Eles excluíam, mas a palavra recede sempre existiu no Velho Testamento. E Deus sempre se mostrou gracioso para com o seu povo. E tanto o conceito do Novo Testamento como no conceito do Velho Testamento é o mesmo. Bem verdade é que a palavra graça que aparece no Novo Testamento, ela foi emprestada do Velho Testamento. Então graça é aquele favor imerecido, aquilo que você não merece, mas alguém lhe presenteia. Tá? Nós não merecíamos Cristo, mas Deus mais uma vez provou que Ele nos ama enviando o seu Filho até nós. Então aqui estava tendo um mal entendido sobre o que era graça. Então Paulo, ele vai explicar esse mal entendido. Por quê? Porque Paulo, ele mesmo tinha afirmado no capítulo 5, no verso 20 da carta aos Romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então algumas pessoas estavam dizendo o seguinte: olha, aonde teve o pecado, superabundou a graça, então se eu superabundar o pecado, a graça ainda vai ser mais superabundante. Ou seja, então eu preciso pecar mais para ter mais graça. Então esse foi um conceito que estava percorrendo naquelas comunidades. E Paulo, então, ele vai desfazer, tá, um conceito errôneo. Ele não vai desfazer o que ele já tinha falado, ele vai desfazer a interpretação das pessoas. Porque uma coisa é falar, a outra coisa é interpretar aquilo que se ouve de alguém, ou aquilo que se lê de alguém. Então é isso que Paulo vai fazer. Paulo estava corretíssimo no capítulo 5, no verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a graça é muito mais importante do que o pecado. Que a graça, ela é suficiente. Quando Paulo usa o termo que superabundar, é como se estivesse abraçando, como se estivesse envolvendo. Onde o pecado deixou as suas marcas, a graça vai eliminar as marcas do pecado. Isso é fantástico, querido. Isso é muito interessante. É nesse aspecto que Paulo está dizendo. Paulo não está afirmando de hipótese alguma que eu preciso estar em constante pecado para que a graça se manifeste dia após dia sobre a minha vida. Não é isso que Paulo está falando, porque senão ele seria contrário ao verso 22 do capítulo 6. Tá? Da carta aos Romanos, onde ele fala sobre a santificação, que Paulo mesmo vai sistematizar ela como um processo, tá? Não simplesmente como um ato único e exclusivo, mas ela é algo progressivo na nossa vida. Tá? Esse conceito, essa má interpretação estava dando margem para os descompromissados com Deus. Queridos, preste atenção.
Sempre quando nós vamos ser pessoas descompromissadas com o reino, com a palavra, com a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o que? Pessoas tentando maquiar, pessoas tentando ajustar os conceitos bíblicos à sua própria vida. E não é bem assim. Então sempre quando nós encontramos pessoas descompromissadas, elas vão tentar fazer o que? Ajustar o texto de acordo com a sua vida pecaminosa. E isso que estava acontecendo. Eles não queriam abandonar o pecado, então eles estavam ajustando o conceito de Paulo à sua própria vida. Queridos, ponto de número 2, Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Eles acreditavam que quanto mais pecasse, mais graça alcançaria, ou seja, a graça não tem regras, não tinha limites na visão dos antinomistas, tá? E Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu não aceito, eu não pratico e eu não confirmo isso através dos meus ensinos. A graça existe regras, para a graça existe limites, para a graça existe leis. É isso que Paulo vai salientar neste momento, tá? Por quê? Porque para essas pessoas que acreditavam que a graça não tinha lei, para eles a graça os tornava livres. Livres para quê? Para o pecado. Então Paulo, agora presta atenção, se apoiando no conceito do Antigo Testamento, lembra o que é diatribes, que nós já falamos lá na primeira aula, tá? Que é um ato filosófico usado pelos estoicos, pelos cínicos, que eles se baseavam em uma outra obra para sustentar as suas ideias. Eles faziam uma releitura daquela obra. Então qual era a obra que Paulo estava se utilizando? Do Antigo Testamento, tá? Então Paulo agora, ele se apoiando em conceitos do Antigo Testamento, ele salienta que toda pessoa que passa por um encontro com Deus tem seus comportamentos mudados, tá? Então Paulo vai usar de experiências do Antigo Testamento, de conceitos do Antigo Testamento, que sempre quando as pessoas encontravam-se com Deus, tinham as suas vidas mudadas, tá? Paulo não aceita isso daqui porque a Torá não aceita. Abraão teve um encontro com Deus e teve a vida mudada. Moisés teve um encontro com Deus e teve a vida mudada. Isaías teve um encontro com Deus e teve a sua vida mudada. É por isso que ele diz: de maneira nenhuma, quando você foi alcançado pela graça, você vai continuar no pecado. Porque isso é incompatível com as experiências antepassadas. Isso é incompatível com o Antigo Testamento. Isso é incompatível com a Torá, com a lei de Deus. Tá? Com a lei de Deus. Isso é muito interessante. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Tá? Quando eu era jovem, Cristo me aceitou com 14 anos de idade. E quando eu fui para a igreja, e o tempo vai passando, eu era um neófito, um menino ainda, né? Eu sempre ouvia pregações, sempre viam pessoas, e eu fui acreditando, para vocês, que eu comecei a acreditar que conforme você mais pecasse, mais graça você teria da parte de Deus. Por quê? Vou exemplificar. Vou explicar, melhor dizendo. Porque eu vi isso na prática, tá? Eu tive toda a minha juventude pautada na palavra, renunciei tudo, realmente tudo. Só para vocês terem uma ideia, eu com 14 anos, quando eu me converti, depois de 30 dias eu me batizei, tá? Eu parei realmente de usar short. Eu sei que isso não é pecado, tá? Eu sei disso, tá? Mas eu parei de usar short, eu dormia de calça, só para vocês terem uma ideia. Eu me apaixonei realmente pelo Evangelho, eu me entreguei profundamente a esse Cristo. Aquilo que os pastores falavam, eu praticava realmente, tá? E de vez em quando eu ouvia esses tipos de pregação. Eu ouvi esse tipo de pregação e eu comecei a observar que algumas pessoas mais cegas, presta atenção, é até engraçado isso, mais cegas na igreja, eles pintavam e bordavam, e depois quando eles voltavam, parece que o pastor dava uma olhadinha melhor para eles do que para nós que estávamos ali piedosos. E depois esse camarada ele dava
uma relaxada de novo, e aí depois quando ele voltava, parece que ele era mais bem tratado do que você. E eu sempre ouvi alguns pastores dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu comecei a perceber que na prática eles praticavam esse conceito antinomistas. Embora eu não tinha esse conceito teológico ainda, mas eu comecei a perceber que pessoas que tinham uma vida mais relapsa, uma vida assim menos pautada na santidade, parecia-me que tinham um afago, parece que tinham alguns privilégios que nós, jovens piedosos, não tinham, né? Então, por algum tempo isso permeou a minha cabeça, e depois eu fui estudando e fui aprendendo que isso na verdade é uma grande heresia, mas como diz o nosso autor, muitos praticam isso daí, muitos acreditam que isso é verdade. Para que eu alcance mais graça eu devo pecar mais. Isso é um perigo muito grande, isso é um equívoco que nós temos, tá? É claro que nós não podemos abandonar aqueles que pecam, tá? Nós devemos tratar pecado como pecado, tá? Nós vemos por aí esses pregadores que acabam pecando, tá? E depois eles acabam sendo tratados como celebridades, ou seja, o ato dele cair se torna o que? Um estupim para ele voltar na mídia, tá? Ou seja, o delito dele pode promovê-lo a grandes status novamente. Então nós precisamos tratar pecado como pecado. Nós não estamos aqui matando o sonho, não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém, mas estamos trabalhando aquilo que o texto sagrado vai trabalhar, que pecado é pecado e sim, e tem que ser tratado como pecado. Então eu tive essa pequena experiência. Hoje, graças ao meu bondoso Deus, eu não tenho mais essa mentalidade, mas é uma experiência que eu estou contando na minha juventude, que isso permeava de vez em quando a minha mente, mas eu sempre me mantive firme, sempre me mantive ali fiel ao Eterno na minha juventude. Ponto de número 3, legalismo, tá? Antes de nós continuarmos, eu preciso definir o que é legalismo, tá? Você já se perguntou isso? Pergunta para sua classe, o que é um legalista? O legalismo, claro que legalismo está ligado à lei, a regras, tá? Tanto na área governamental, política, como na área religiosa. Como a nossa área que é religiosa, vamos definir legalista, o legalismo baseado na religião. E eu gostei muito do conceito de um teólogo, e esse teólogo diz assim: o que é legalismo? É todo o sistema, regras, expectativas ou regulamentos que condiciona a salvação ao esforço humano de agradar a Deus, como uma recompensa por desempenho. Prosseguindo o teólogo, ele diz o seguinte: o legalismo é um meio humano, não é divino, é humano, de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Então, o que é legalismo na prática? Tá? Legalismo são regras humanas na tentativa de agradar a Deus, tá? Mas de onde que eles tiram essas regras? Baseado em que conceitos? Baseado na lei. De que lei? A lei de Deus. Tá? Aquilo que a Bíblia fala que nós devemos praticar, os homens fazem algumas interpretações mais aprofundadas daquele texto e tiram coisas mais aprofundadas daquele texto, às vezes baseado no seu... Então, de onde que eles tiram essas regras? Baseado da lei. E de que lei? Da lei de Deus. Mas aí são interpretações humanas baseadas na palavra de Deus. Então eles pegam a Bíblia, fazem algumas interpretações, tá? Baseado nessas interpretações eles fazem a aplicabilidade para quem? Para a igreja. Então eles criam sistemas, métodos, condicionamentos para que nós possamos praticar, para que possamos agradar a Deus.
Tá? Então isso que é legalismo, essas são tentativas humanas baseado em uma lei, tá? Para que possamos agradar aquele que nos chamou. Tá? Então o legalismo ele sempre foi combatido na Bíblia, embora a palavra não exista na Bíblia, a palavra legalismo, tá? Mas sempre a Bíblia combateu esse ato, o ato do quê? Das pessoas interpretar aquilo que o texto não diz. Aquilo que a lei não está dizendo, são interpretações humanas e que os homens passam para o seu povo para os condicionar a uma vida de louvor ao próprio Deus. Tá? Então a Bíblia sempre vai o que? Ela vai combater o ato legalista, tá? Ela vai combater o legalismo religioso. Tá? Um outro detalhe que eu quero trazer aqui é uma pequena reflexão sobre os homens do Antigo Testamento. Tá? Porque o nosso autor da nossa revista, ele vai tratar que nesse ponto Paulo está falando para os judeus, e eu não abro mão disso, realmente ele está falando para os judeus. E quais judeus? Os legalistas, tá? Os judeus legalistas. Mas aí ele faz uma expressão. Eu fiquei muito triste quando eu li a expressão escrita assim na nossa revista. Os legalistas criaram como desdobramento da lei 613 preceitos. Eu vou repetir, está bem no finalzinho do ponto 3, legalismo. Você vê bem no finalzinho lá, dizendo assim: os legalistas criaram como desdobramento da lei 613 preceitos. Aí eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês aqui sobre os homens do Antigo Testamento. Será que eles não amavam a Torá? Porque segundo dá a entender o nosso autor, que aqueles que praticavam a lei eram legalistas. E se nós formos ler o Salmo 119, nós vamos observar que a lei de Deus... Eu vou até pegar a Bíblia, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, no Salmo 119. Salmo 119 e o verso de número 9. Querido, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Tá? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O Antigo Testamento, eles amavam a palavra de Deus. E o Salmo 119, ele é a maior expressão de amor à Torá. É a maior expressão de amor à palavra de Deus. É a maior expressão de amor à lei do Senhor. E como que os homens do Antigo Testamento, eles combatiam o pecado? Qual era a forma que eles observavam? Qual era a maneira que eles tentavam agradar a Deus? Salmo 119, versículo 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. E aí o texto vai responder: observando-o conforme a tua palavra. Tá? Eu não vou explicar aqui, eu já preguei sobre isso, eu já dei um lindo sermão sobre isso. O texto está querendo dizer o seguinte: como que eu me purifico do meu pecado? Como eu purifico do meu caminho? O caminho aqui é dera. Como eu vou purificar da minha estrada? Eu vou me purificar observando a tua palavra. Mas a palavra aqui é uma palavra falada ou uma palavra escrita? Isso é muito interessante. Tá? Aí ele vai para o verso número 10. De todo o meu coração te busquei. Ou seja, ele estava buscando a Deus. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista estava dizendo: Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos? Aqueles que está em Êxodo capítulo 20? Somente aqueles? Ou não? Que mandamentos eram esses? Aí o texto prossegue: esconde a tua palavra. Que palavra é essa? A falada ou a escrita? Aí ele diz: esconde a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Ou seja, o salmista e os outros homens lutavam contra o pecado. Eles lutavam observando o que? A palavra.
A palavra de Deus ele escondeu no coração deles, porque eles não queriam desagradar a Deus. Preste bem atenção nisso, querido. O autor está falando como que um homem poderia se purificar dos seus caminhos. Ele está dando conselhos aqui, observando que a palavra, os mandamentos, a palavra novamente. E aí ele vai para o verso de número 12. Bendito és tu, ó Senhor. Ele faz um louvor a Deus. E depois ele continua dizendo, ensina-me os teus estatutos. Estatuto é igual mandamento? É fantástico isso, querido, quando você começa a observar isso. É uma coisa que eu posso te garantir, mandamento é diferente de estatutos. Mas ele diz, Senhor, ensina-me os teus estatutos. No verso de número 10, ele diz, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Aí no verso de número 12, ele diz, ensina-me os teus estatutos. Aí no verso 13, ele diz, com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Juízos aqui é muito interessante, a palavra mispatim. Tá? Ou seja, eu vou declarar os teus juízos porque eu vou aprender do Senhor. O Senhor vai me ensinar e eu vou declarar, eu vou falar os teus juízos. Verso de número 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Verso 15. Em teus preceitos, mandamentos, estatutos, agora em teus preceitos. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Aí ele termina essa parte dizendo, alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, o salmista estava nos informando que a maneira de uma pessoa se purificar, uma das maneiras das pessoas se aproximar diante de Deus, era guardando a palavra, era meditando nos mandamentos, guardando os preceitos, os estatutos e os juízos de Deus. Isso é muito lindo, queridos. Então, como que eles do Antigo Testamento conseguiram? Eles não eram legalistas, não. Eles eram cumpridores da palavra. Eles amavam essa palavra, porque eles pediram para que Deus ensinasse os estatutos para ele. E uma outra coisa, não foram legalistas que criaram 613 preceitos, não. Não. Eu só coloquei os 11 primeiros aqui. Existem 613 mandamentos, que nós chamamos em hebraico de mitzvot. Tá? E isso não foi invenção humana, não. Isso não foi invenção humana, não. Eu vou falar os 11 primeiros aqui para vocês. Mandamento de número 1. O número 1 não existe mandamento. O primeiro preceito é saber que existe a divindade, baseada em Êxodo 20, verso 2, em Deuteronômio 5, verso 6. Eu sou Adonai, teu Deus. Segundo, proclamar sua unicidade. Tá? O que eu estou falando aqui são 613 preceitos, os 613 mandamentos. Ok? Eu vou falar agora o primeiro, eu já falei, saber que existe a divindade. Segundo, proclamar sua unicidade. Deuteronômio 6, verso 4. Adonai é nosso Deus. Adonai é um. O Shema Israel Adonai, Eloheinu, Adonai é Had. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Mandamento 3. Amá-lo. Baseado em Deuteronômio 6, verso 5. Amarás o Adonai, teu Deus. Amarás Adonai, teu Deus. Eu não sei se isso é legalíssimo. Eu não sei. Ponto 4. Temê-lo. Baseado em Deuteronômio 6, verso 13. A Adonai, teu Deus, temerás. Ponto 5. Orar. Ele vai falar sobre o dever de orar. Baseado em Êxodo 23, verso 25. Servirás a Adonai, vosso Deus. Eu já expliquei isso quando eu estava falando sobre os 10 mandamentos. As nossas vídeos, aulas sobre os 10 mandamentos, nós tivemos um trimestre onde abordamos os 10 mandamentos. Eu expliquei a palavra servir aqui, tá? Que servir é a oração dirigida a Deus. É um serviço que você presta a alguém de forma de adoração. É muito interessante. É muito interessante. Os judeus têm essa concepção.
Ponto 6. Ligar-se a ele, baseado em Deuteronômio 10, verso 20. A ele te ligarás, ou seja, une-te a ele. Ponto 7. Jurar em seu nome, baseado em Deuteronômio 10, verso 20. Em seu nome jurarás. Isso é fantástico, já expliquei isso em aulas anteriores. Ponto 8. Parecer-se com ele em suas boas e retas ações. Baseado da onde eles tiraram isso? Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 20. Andareis por seus caminhos. Andarei por seus caminhos. Pelos caminhos de quem? Do Eterno. Aí eles fizeram isso daqui, eles sistematizaram isso. Parecer-se com ele em suas boas e retas ações. Ponto 9. Santificar o seu nome. Baseado em Levíticos 22, verso 32. Santificar-me-ei no meio dos filhos de Israel. Ponto 10. Recitar o Shema Israel 2 vezes ao dia. Baseado em Deuteronômio 6, verso 7. O texto diz assim: falarás nelas ao te deitares e ao te levantares. Queridos, nós não temos o costume de, quando nós levantamos, oramos, e quando vamos dormir, nós oramos também. Eles criaram o costume de, quando vão dormir, cita o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eles se levantam pela manhã e eles citam novamente. É um pedido, é um mandamento. Eles citam novamente, baseado nisso. Ao te deitares, ao te levantares. Cito que o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tá? Agora, como eles vão orar? Se é reza, se é costume, vai dizer só entre nós aqui. Quantas vezes eu, Fábio Segantinho, já não orei antes de dormir ou ao levantar, somente por obrigação? Parece que a nossa oração ela não foi tão verdadeira. Parece que a religiosidade às vezes fala mais alto. Não é verdade, queridos? Vamos ser sinceros. Eu não estou aqui passando aquela ideia de superman, de super-homem, de super-crente, não. Às vezes isso acontece conosco, nós estamos no culto, a nossa cabeça está longe. Nós não prestamos o verdadeiro culto ao Eterno. Tá? Então eles tiraram isso, não foi algo legalista, foi algo bíblico. E para terminar aqui, número 11 dos 613 mandamentos é estudar a Torá e ensiná-la, baseado em Deuteronômio capítulo 6, verso 7. As ensinarás a teus filhos. Eu não acho que isso é legalista. Eu não acho que isso são preceitos humanos. Se nós praticássemos isso na integridade, nós teríamos as nossas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Leia todas as 613 mandamentos, que vocês vão observar que algumas coisas, é claro, que não tem mais vigência, porque algumas coisas eram para o templo, e o templo já não existe mais, tá? Mas em suma, isso não é um ato de legalista, isso é um ato de amor à palavra e à conservação do bom andamento de uma sociedade para a glória de Deus. Queridos, tópico de número 2. A vitória da graça. Ponto 1. A graça destrói o domínio do pecado. Nesse ponto, nosso autor mostra que tanto os que estavam sem lei, como os que estavam debaixo da lei, ambos eram dominados pelo pecado. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: o que é ser dominado? Dominado é estar completamente controlado. Sua vontade própria não mais prevalece. Então, ser dominado, o que é estar sob o domínio? A sua vontade não prevalece. Você tem que obedecer à vontade alheia. Você perde o controle da situação. E o nosso autor afirma que tanto os que estavam sem lei, como os que estavam com a lei, ambos estavam dominados pelo pecado. Então, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, Amós, Daniel, os 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, e muitos outros estavam agindo por vontade do pecado? Estavam sendo dominados pelo pecado? Cuidado, queridos. Cuidado com a expressão debaixo da lei. Muito cuidado. Muito cuidado. O que Paulo estava falando que era contra os legalistas, contra os homens que estavam fazendo da lei de Deus um fardo. Tá? Um fardo. Nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Tá? Vamos falar um pouquinho da experiência da nossa amada, da minha querida Assembleia de Deus?
Quantas pessoas não foram disciplinadas porque assistiam televisão antes? Eu fui chamada a atenção pelo meu pastor porque um dia ele me viu, tá, andando na rua de mão dada com a minha namorada. Ele me chamou num canto e me advertiu de uma forma muito séria que isso não podia. Na minha época, Deus me livre se um casal de namorada andasse de carro sozinho. Eu nunca tive porque era menor idade e eu não andava de carro, é claro. Mas hoje, hoje é normal. Hoje é normal. Quantas pessoas então não foram disciplinadas porque ouviram rádio, porque assistiam televisão? Não, quantas vezes eu já não ouvi em cultos de ceia, os pastores chamando, vem aqui confessar o seu pecado, a irmãzinha aí lá na frente, qual foi o seu pecado? Eu cortei as pontas do meu cabelo. A igreja quer perdoar ela? Amém. A igreja perdoava, a irmãzinha tomava a ceia. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Isso são coisas bíblicas? É claro que não. Hoje nós sabemos que não é bíblico. Tá? Mas eles tentaram acertar. Eles tentaram preservar a igreja do mundo. Eu não estou aqui acusando de forma alguma. Da mesma maneira que eu não estou acusando os pais das minhas igrejas, das nossas igrejas, da Assembleia de Deus, eu não posso acusar esses homens. Tá? Porque eles tentaram acertar. Mas é claro que Paulo vai dizer que com esses ensinamentos, eles estavam o quê? Levando pessoas, se distanciando pessoas da fé. É claro que os ensinamentos dos nossos pais, alguns tipos de ensinamento, levaram pessoas para outros caminhos. Desviaram ela da fé. É claro que Deus vai julgar, não compete a nós fazer isso, mas eu estou mostrando para vocês, tá? Então vamos tomar muito cuidado com essa expressão aqui, que aqueles que estavam com a lei ou sem a lei, ambos estavam dominados pelo pecado. Cuidado, tá? Senão, como eu escrevi aqui, então Moisés, Jeremias, Davi, Isaías, Amós, Daniel e os 7.000 e muitos outros estavam agindo por vontade do pecado? Não. Eles lutavam como nós luta para não pecarmos. E aí eu dou o exemplo novamente do Salmo 119, verso de número 9, tá? Então vamos tomar muito cuidado com essa expressão, tá? Para nós não cairmos em erros teológicos nas classes, tá bom? Ponto 2. A graça destrói o reinado da morte, tá? Nesse ponto, o que é importante nós frisarmos? Qual foi a consequência do pecado? A morte. Então isso terá sua completa vitória na eternidade. Vamos explicar isso melhor aqui no ponto 3, a graça e os efeitos do pecado. Nesse ponto precisamos entender que enquanto vivermos nesse mundo, de alguma maneira sentiremos os efeitos do pecado em nossas vidas. Tá? Então nesse ponto 3 eu preciso salientar o que? Mesmo tendo uma vida digna, uma vida piedosa, os efeitos do pecado vai me pegar. Querendo você ou querendo não. Olha, por mais santificado que você seja, o efeito do pecado, as consequências do pecado vai lhe atingir. Porque você pode ficar desempregado, você vai ficar doente. Você vai ficar doente, você pode morrer de câncer, você pode morrer com a leucemia, você pode morrer atropelado, você pode morrer com uma bala perdida. São consequências do pecado, por mais santificado que você seja. Você pode morrer com latrocínio, roubo seguido de morte. Enfim, você pode ter essas sequelas do pecado na sua vida. Tá? Por mais piedoso que você seja, mas nesse ponto, o que eu acho bem interessante é o que Cristo venceu na cruz. Olha só. Por isso, o que Cristo venceu? Esse domínio do pecado. O pecado não nos dominava, é claro, a Bíblia diz. O pecado dominavam todos. Mas que domínio era esse? Olha só. O que Cristo venceu na cruz foi a perpetuação do pecado. Por quê? Porque quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria para viver eternamente. O que é nos roubado? A eternidade. Aí o pecado vem e traz um pagamento. Qual é esse pagamento? A morte. Então a morte, ela passou a reinar a todos os homens. Se Cristo não tivesse ganhado a batalha da cruz, vamos imaginar assim,
tá bom? Eu sei que isso teologicamente é algo assim estúpido, mas vamos pensar assim, mas esquece Cristo, não houve salvação, todos os homens morreriam e todos estavam destinados à morte e não haveria salvação para eles, ok? Mas quando Cristo venceu na cruz, o que ele conquistou para nós? Ele destronou o império da morte. Ele destronou que é a operação do pecado. Mas em que aspecto? A morte. Então por isso que eu escrevi aqui, ó, o que Cristo venceu na cruz foi a perpetuação do pecado, nos garantindo vida eterna, perdida lá no jardim do Éden. Aquilo que perdeu lá no Éden, Cristo reconquistou na cruz do Calvário. É por isso que Paulo, de forma brilhante, ele diz no final da nossa jornada, ele pergunta para a morte: e aí, morte, aonde está a sua força? Mostra para mim a tua força aí. Grilhões, você não pode mais me prender porque Cristo já nos libertou da morte, tanto espiritual como da morte eterna. E hoje sim, nós somos livres. Nós vamos viver eternamente para Ele. Então o que Cristo nos garantiu, o que Cristo destronou é o que o autor usa aí, esses termos maravilhosos em grego. O que é destronado aí? É a perpetuação do pecado e que trouxe como bojo a morte. O pagamento é a morte. Cristo diz o seguinte: a partir de hoje a vida eterna volta a ser a nossa garantia. No Antigo Testamento era promessa, agora é realidade. Eu já conquistei. Isso é fantástico, querido. Ponto 3, os frutos da graça. Ponto 1, a graça liberta. Liberta do quê? Muito interessante, tá? Muito interessante. Nesse verso que o nosso autor nos apresenta aí, o domínio do... O que a graça nos liberta? Liberta do quê? Primeiro, do domínio do pecado. Tá? Lembra que eu já expliquei o que é domínio do pecado aqui. Lembra disso, ok? Ponto 2. O que a graça nos liberta? Da religiosidade, dos preceitos meramente humanos. A graça nos liberta. Não, eu não preciso mais pagar penitência. Não. Hoje eu não preciso ir lá na Aparecida do Norte, na cidade da Aparecida, que fica no estado de São Paulo, inclusive fica bem, um pouco próximo da onde eu moro, cerca de uns 300 quilômetros. Fica aqui no meu estado. Eu não preciso ir lá pagar penitência. Eu não preciso andar de joelho. Eu não preciso mais ficar ajoelhado em milhos. Não, em pedrinhas. Não, eu não preciso. Eu não preciso fazer 7 sexta-feira da benção. Eu não preciso fazer 7 quinta-feiras da vitória. Não, eu não preciso fazer certos ritualismo para que eu possa alcançar o meu benefício, a minha salvação. Porque a graça, ela me libertou disso. Ela me libertou do domínio do pecado, a perpetuação do pecado. Ele não vai mais perpetuar sobre a minha vida, um dia vai ter fim. E ele me libertou desse legalismo dos homens que tentam nos aprisionar, tentam fazer um evangelho duro. C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, que depois virou um famoso filme, né, as Crônicas de Nárnia, ele sempre dizia o seguinte: o evangelho é tão simples que os homens acabaram os complicando. Tá? Então isso que a graça ela nos faz, ela nos liberta do domínio do pecado e também nos liberta da religiosidade, dos preceitos meramente humanos. Ponto 2, a exigência da graça. Eu gosto muito de uma frase de um rabino, e esse rabino ele diz o seguinte: a graça sem lei fica sem graça. Eu acho fantástico essa frase dele. A graça sem lei fica sem graça. Neste ponto, eu quero salientar 2 termos fundamentais que o nosso autor ele salienta aí. O primeiro termo é considerar, que ele coloca em grego, e o segundo termo é a palavra apresentar. O que significa a palavra considerar? Que nas minhas aulas lá de Filipenses eu expliquei esse termo no original de forma brilhante. Se você tem curiosidade, entra lá nas aulas aos Filipenses e você vai ver essa aula. Foi uma aula fantástica mesmo. A palavra considerar significa reconhecer, tomar consciência. Tomar consciência do quê? Eu já vou explicar. E o segundo termo é apresentar. O que significa apresentar aqui no grego? É colocar-se à disposição de alguém. Então Paulo
Presta atenção no que eu vou dizer. Paulo ele era judeu, meu irmão. E Paulo ele ia usar qual ferramenta para escrever os seus escritos? Ferramentas judaicas. E olha o que eu vou dizer aqui. Tanto o verbo considerar como o verbo apresentar são dois termos muito comuns nos serviços judaicos. Aquilo que nós chamamos de culto, eles chamam de serviços judaicos. Eles chamam de serviço. Tá? Eles chamam de serviço. E a primeira coisa que Paulo diz, Paulo diz o seguinte, considerai-vos. Aí ele vai falar sobre a morte. Nós fomos mortos com ele, mortos com Cristo. A minha pergunta é o seguinte, a Bíblia diz que nós morremos, ok? Nós morremos. Quem é que matou Cristo? Eu sei que teologicamente ele se entregou, mas Cristo, presta atenção, ele não se auto-suicidou-se. Quando Paulo diz que nós morremos com ele, Paulo não está falando que nós nos auto-suicidamos. Paulo está dizendo o seguinte, eu quero que vocês reconheçam um princípio. Quando vocês se uniram com ele, a nossa união com ele fez com que a morte dele nos representasse. Preste atenção nisso. Não houve um ato suicida, nem por minha e nem por sua parte. Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa união com ele trouxe o quê? Então Paulo está dizendo o seguinte, a união de vocês com ele fez com que a morte dele na cruz representasse eu e representasse vocês. Olha que coisa fantástica. E depois que vocês têm a consciência de que aquela morte é a vossa morte, eu quero que vocês se apresentem a quem? A Deus. Para quê? Para um trabalho específico. Por isso que o verbo apresentar significa o que aqui? Estar à disposição de alguém. E o texto vai dizer, e agora vocês devem se apresentar para um serviço. E qual é esse serviço? Da justiça. Ou seja, vocês precisam praticar coisas justas agora. Não porque vocês serão salvos, porque a morte eu já conquistei por vocês. Tenha consciência disso. Eu já morri por vocês. A morte minha e eu estava vos representando lá na cruz. Mas agora eu quero que vocês pratiquem obras de justiça. Isso é fantástico, queridos. E o ponto 3, a graça santifica. Precisamos entender que a santificação ela é instantânea como progressiva. Quando Cristo nos salva, ele nos santifica, ele nos separa do mundo. Aí depois ele fala para mim e para você, Fábio, Maria, João, Joaquim, continue se santificando. Eu já separei vocês do mundo, agora continue vocês se separando, continue mais perto de mim. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, que a graça de Deus não nos leve ao pecado, mas à santificação. Que Deus nos conserve santos, que Deus nos conserve separados do pecado e mais juntos dele. Amém, queridos? Amém, queridas? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.